Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero começar a trazer para o canal, algumas palavras mais descontraídas, onde é como se você estivesse aqui na sala da minha casa conversando comigo sobre as coisas de Deus, sobre a vida, sobre a palavra do Senhor, né? Algo que eu estava meditando essa semana, que Deus estava falando muito ao meu coração e do meu esposo, sobre a gente aprender a confiar no tempo perfeito de Deus, no modo dele agir, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Porque muitas das vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, do nosso modo. Mas o Espírito Santo nos convida a esse lugar de completa confiança no Pai, onde nós confiamos que para nós, ainda que esteja demorando algo, a gente pode confiar que vai vir no tempo certo, determinado por Deus. E aí é tão interessante como que o Espírito Santo ele vai falando no nosso coração e usando pessoas em conversas simples, ocasionais, para confirmar o que ele já está falando no nosso coração. E eu pensei, eu vou compartilhar essa palavra no canal, que eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a vida de muitas pessoas. E aí essa semana, eu estava conversando com a moça que limpa, que faz parte da limpeza aqui do meu condomínio, e eu vi que ela estava limpando ali pelo olho mágico, eu falei, vou dar um copo de água para ela, conversar um pouco com ela, ver se ela tá bem e tal. E eu fui, enquanto ela tomava o copo de água dela, ela comentou algo comigo, muito interessante. Ela perguntou assim, você não tem filho ainda, né? Eu falei, não, ainda não. Aí ela, tomando o copo dela de água, ela já foi comentando sobre um testemunho pessoal dela a respeito disso que o senhor estava falando comigo essa semana. Foi muito interessante. Que ela falou assim, olha, eu tenho um menino de 4 anos e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Só que o interessante foi que eu e meu marido sempre buscamos ter um filho planejado. Então, enquanto a gente não queria, a gente tomava o remédio, tomava o anticoncepcional, e eu era aquela pessoa que não esquecia por nada no mundo, andava com anticoncepcional na minha bolsa, na carteira, deixava um no trabalho, um na minha casa, para mim nunca correr o risco de esquecer. Às vezes esquecia de comer, mas não esquecia de tomar o remédio. E quando eu menos imaginava, eu descubro que estava grávida dele, foi um susto e frustrou os planos dela, porque ela queria ter um filho planejado e veio na hora que ela não estava planejando. Mas ela disse assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E como é maravilhoso a gente viver as coisas não no nosso tempo, não do nosso jeito, mas no tempo perfeito de Deus e dentro da vontade dele para nossa vida. Eu falei, uau, Jesus, é sobre isso. Aí depois, na mesma semana, eu fui fazer a manutenção dos meus cílios e a moça conversando comigo, ela tava falando sobre como que ela percebe que às vezes quando a gente, quanto ser humano, a gente tá habituado querendo muito uma coisa, parece que aquilo não flui, parece que aquilo não acontece. Aí quando a gente relaxa, descansa, entrega nas mãos do Senhor, na hora que a gente menos tá esperando, aquilo acontece, E é uma pura verdade. Aí ela disse algo que eu achei muito interessante, que ela falou assim pra mim, quando a gente está muito ansioso para receber ou viver algo, isso revela que a gente não está preparado para viver aquilo. Eu falei, nossa, pior que é verdade mesmo. Já reparou? A nossa ansiedade já está revelando, demonstrando que a gente não está preparado para viver aquilo, Então é muito interessante que quando a gente está muito bitolado com aquilo, eu quero aquilo, parece que não acontece, mas na realidade a gente realmente não está preparado. E outro ponto importante também, é que muitas das vezes aquilo tem o nosso coração, aquilo que a gente tanto almeja. E às vezes é algo, inclusive, que o próprio Deus quer nos dar, está nos planos dele nos dar, no momento certo, mas aquele desejo ardente da gente querer, no sentido de que parece que assim, a gente só consegue pensar naquilo, eu só quero saber daquilo, eu quero aquilo a todo custo, eu quero aquilo para agora, igual criança quando faz birra, Muitas das vezes a gente age assim, E isso revela que realmente aquilo tem o nosso coração. E o Senhor não aceita dividir o nosso coração com ninguém. Até mesmo as coisas lícitas, as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, nada disso pode ter o nosso coração. A gente tem que almejar Ele mais do que todas as coisas. Daí eu me lembrei do testemunho da pastora Ruth Catala. Ela foi no podcast da Karina Bach. E aí eu assistindo o podcast, ela contou testemunho de que ela não podia ter filhos, e agora ela tem 3, mas dela estava contando como que foi a primeira gestação, que foi o primeiro milagre de Deus na vida dela. Ela já estava há mais de 2 anos tentando engravidar e nada. Daí ela foi no médico e descobriu que ela não podia ser mãe. E ela disse que aquilo foi muito frustrante para ela, Ela sofreu demais. E ela conta que ela chorava pedindo para Deus fazer um milagre, porque ela tinha fé que Deus podia fazer um milagre.
E Deus não fazia. E um certo dia, ela chorando muito aos pés do Senhor, o Senhor falou assim para ela: Ruth, me entrega o seu desejo de ser mãe. Nossa, gente, ela conta como foi difícil aquilo, sabe? Ela falou assim: meu Deus, não, mas eu quero, meu sonho é ser mãe, eu quero muito ser mãe. E o Senhor, Ruth, entrega. E em meio a muita lágrima, ela entregou. Com o coração dolorido, mas ela entendeu, né, que Deus é o Senhor da vida dela e que as coisas iriam acontecer do jeito de Deus, da forma de Deus. E ela disse: Senhor, eu te entrego. Eu te amo acima da minha vontade de ser mãe. Eu te amo acima de qualquer outra coisa. E ela entregou. E aí foi tão interessante porque ela disse que passou 2 ou 3 meses, se eu não me engano, ela descobriu que estava grávida. E quando ela fez, né, a conta, provavelmente foi naquele dia que ela entregou, que ela engravidou. Então, olha para você ver que interessante. Quando aquilo realmente tem o nosso coração, Deus não nos dá. Mas quando a gente entrega para Ele e a gente confia, fala: Senhor, tá nas tuas mãos, quer saber? Eu escolho confiar em Ti. Eu escolho descansar em Ti. Parece que o Senhor olha pra gente e fala assim: agora eu gostei, agora você tá pronto. Agora o seu coração está preparado para receber isso, porque isso não tem mais o seu coração. Seu coração é todo meu. A sua prioridade é somente a mim. Você me ama sobre todas as coisas, então você está pronto, você está apto para receber isso. E foi isso que aconteceu com ela. E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. E eu estava refletindo bastante sobre isso, e o Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu e o meu esposo, a gente desde o início do namoro tinha intenção de casar e tudo mais, mas ele sempre dizia que queria casar com a bênção na casa própria. Só que nisso a gente já estava com mais de 3 anos de namoro e nada da gente conseguir comprar uma casa. E as pessoas me diziam que ele estava me enrolando, que essa coisa de dizer, eu estou querendo comprar a casa própria primeiro para depois a gente se casar, era a enrolação dele. E eu, boba, acreditava, né? Daí eu falava, acho que esse menino tá me enrolando, porque já faz mais de 3 anos e nada ainda. E um dia eu queria muito casar com o Luan, eu falava assim, meu Deus, quero casar com o Luan, quero casar com o Luan, aquela coisa de, sabe, que eu disse, que a gente fica bitolado, quero a todo custo, quero pra agora, igual criança birrenta, e nada acontecia, tava travado. E um dia eu tava cansada de esperar, eu falei, meu Deus, a gente tenta comprar a casa e não dá certo, e ele não muda de ideia, né, não aceita morar de aluguel. E eu fiz um propósito com Deus, né, eu falei assim, Senhor, a gente tava vivendo a melhor fase do nosso relacionamento, né, o Senhor já tinha restaurado o nosso relacionamento no namoro já tinha tratado algumas feridas, algumas coisas. Eu falei, esse é o melhor momento, então eu vou entregar nas mãos de Deus e falei, Senhor, vou fazer um propósito contigo, né, se o Luan estiver me enrolando para casar comigo, então tira ele da minha vida de alguma forma, arranca ele da minha vida. Mas se ele realmente tiver a intenção de comprar a casa própria pra gente se casar, então abençoa os planos do coração dele. E assim, foi uma oração bem arriscada, porque eu corri o grande risco de descobrir que ele realmente estava me enrolando e o Senhor arrancar ele da minha vida. Mas a questão em si é que eu fiz um propósito com o Senhor porque parecia que as coisas estavam travadas. E, enfim, é um longo testemunho, mas o Senhor mostrou que a intenção do coração dele era boa e em questão de pouquíssimo tempo a gente estava assinando a papelada da compra do apartamento que a gente mora hoje. E aí todas as outras coisas Deus foi abençoando de uma forma lindíssima, inclusive é um lindo testemunho. Mas, enfim, o Senhor me lembrou disso e me disse assim, filha, o seu desejo, aquela coisa de querer casar com o Luan, isso tinha o seu coração. Mas naquele instante, o seu propósito, na verdade, você entregou. Porque, como eu disse, corri o risco de eu descobrir que ele estava me enrolando mesmo e de eu tirar ele da minha vida. E era doloroso para mim me posicionar daquela forma. Porque eu amava ele. Desde que a gente namorava, a gente sempre teve a intenção de casar. Então, era a pessoa que eu queria construir uma família. Então, eu corri o risco de Deus falar, não, ele realmente está te enrolando, vou arrancar ele da sua vida. Foi perca de tempo. E ia doer demais, porque eu amava ele. Dentro dos meus planos era me casar com ele. Então, era um grande risco. Mas na verdade ele tinha boas intenções, o Senhor abençoou, graças a Deus, não estava sendo enrolado. Mas o ponto é que o Espírito Santo me fez lembrar que naquele instante eu entreguei, e a partir do momento que eu entreguei, correndo o risco de aquilo não ser a vontade de Deus para minha vida, o Senhor falou, pronto, então você está pronta para viver isso, está pronta para receber. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu cheguei à conclusão que realmente, né, quando a gente está no tempo de espera, é muito doloroso. A gente não quer esperar, o ser humano não gosta de esperar, é horrível. A gente quer as coisas para agora, se possível para ontem. A gente faz parte dessa geração que é rápido, é tudo rápido, tem que ser para ontem.
Qualquer coisa é tempo demais para esperar. A gente sempre acha que está pronto e tudo mais. Mas às vezes eu olho para trás e fico pensando assim, não só com relação ao casamento, com relação a outras coisas também. Se o Senhor tivesse me abençoado o casamento na hora que eu, Mariane, queria casar, eu tinha jogado o casamento fora, com toda certeza, porque eu não tinha maturidade para um casamento. Mas o Senhor abençoou no momento exato o meu casamento. E hoje eu posso olhar para trás e falar, Senhor, eu confesso que eu fui teimosa, que eu fui precipitada querendo casar logo, sabe? Mas eu confesso que aconteceu no tempo exato, porque se eu tivesse me casado antes, se eu tivesse entregado a bênção do casamento antes, no tempo que a Mariane queria, a Mariane tinha jogado fora. Que a Mariane não teria maturidade para administrar. Então, muitas das vezes, nós queremos tanto uma coisa, mas a gente não está pronto para receber. E se Deus der antes, a gente joga fora. Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. É Ele quem determina quando a gente está pronto ou quando não está. Se é a hora ainda ou não. E como é maravilhoso a gente confiar nossa vida a Ele, deixar que as coisas aconteçam não do nosso jeito e não do nosso modo, mas do jeito dEle. Segundo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. A moça não planejou o filho dela. E ela queria ter tido o filho planejado. E veio antes da hora, mas ela ficou tão feliz porque ela se viu no centro da vontade de Deus para a vida dela e do marido dela. E não existe melhor lugar para se estar do que no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente acha que Deus está atrasado, mas Deus nunca se atrasa. Ele chega na hora certa. Nós é que muitas das vezes não temos maturidade para reconhecer que não estamos preparados. O tempo de espera, ele é doloroso. Ele é muito doído, mas ele nos lapida, ele nos forja para viver na plenitude, com maturidade, com entendimento, com graça, o que o Senhor tem reservado para a nossa vida lá na frente, de forma com que a gente não apenas não vai jogar fora, mas a gente vai desfrutar por completo, porque a gente está pronto, preparado para receber, porque está acontecendo no tempo perfeito de Deus. Às vezes a gente olha para algumas coisas na nossa vida e a gente fala assim, não está acontecendo no meu time perfeito, mas está no time perfeito de Deus. E nós precisamos aprender a confiar nesse tempo perfeito, confiar que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós precisamos confiar nossa vida, o nosso tempo, os nossos sonhos, nossos projetos nas mãos de Deus. Com a convicção de que Ele sabe o tempo perfeito para cada coisa acontecer na nossa vida. Ei, talvez você pense que você está atrasado com alguma coisa. Ai, tá todo mundo casando e eu nada ainda, tô aqui encalhada. Tá todo mundo tendo filho e eu não tenho filho, descobri que não posso ter filho e nada ainda. Tá todo mundo se formando, eu não sei nem para onde eu vou, eu não sei nem para onde eu tô indo. Eu não tenho a menor ideia de qual a profissão, a carreira que eu vou seguir. Me sinto perdida, me sinto atrasada. Ei, você não tá atrasada. Para de comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Deus tem um plano para cada um de nós de uma forma muito específica e a gente quer comparar a nossa vida com a do outro. E achar que a gente está atrasado. Eu me lembro, inclusive, que quando eu e o Luan namorava, eu já estava tão frustrada de tantas vezes que a gente ia, né, tentar comprar alguma casa que estava à venda, porque a gente ficava sabendo que tinha alguma casa à venda. A gente ia lá tentar e não dava certo, por algum motivo, né, acabava não dando certo. E eu me lembro que um dia eu pensei assim, não, eu tenho que convencer ele a morar de aluguel mesmo, né, não vai ter jeito. Antes de eu fazer esse propósito com Deus, né. E um dia ele me disse assim, vida, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi que Deus tem um plano específico para cada casal. E Deus tem bênçãos reservadas para cada casal, de forma única. Então, para de olhar para as outras pessoas e dizer assim, mas ninguém casou com a bênção da casa própria. Se Deus quiser nos abençoar assim, Ele vai abençoar, porque é um propósito do meu coração. Então, eu guardei aquilo no meu coração e falei, realmente, nunca tinha parado para pensar. Eu estou me comparando e olhando para a vida das outras pessoas, dos casais que eu conhecia, e olhar e falar, mas ninguém casou até agora com essa bênção da casa própria. Por que Deus nos abençoaria? Né? E a gente esquece que é a graça dele, não tem a ver, é porque eu mereço mais e o outro não. Não. Às vezes é um propósito que você tem no seu coração e você corre atrás e Deus te abençoa. E isso é graça, não é porque a gente merece, não é porque a gente é melhor do que ninguém. E realmente foi isso que aconteceu. E por mais que a gente não conhecia nenhum casal que casou com a bênção da casa própria, do nosso ciclo de pessoas que a gente conhece, a gente foi o primeiro, mas só que depois o nosso testemunho edificou a fé de outros casais que também com esse propósito buscaram, olharam pra gente e creram, nossa, se Deus abençoa eles, vai abençoar a gente também. E correram atrás e vivenciaram essa bênção da casa própria também, né, pra se casar com essa bênção.
Então, nós não podemos nos comparar e, ao mesmo tempo, também não limitar a Deus, porque se eu estava tentando colocar Deus numa caixinha e Deus estava falando, não, filha, põe a sua fé em ação, igual o Luan está colocando. O Luan colocou sua fé em ação, eu até falo, Vitor, que você tem muita fé. Eu aprendo muito com ele nesse sentido, que ele tem muita fé mesmo. Eu falo, nossa, como que pode? Eu preciso aprender muito com o Luan mesmo. Então, não limite os sonhos de Deus, os planos de Deus para sua vida. Não fica se comparando, mas fulano, esquece fulano. Olha para sua vida. Fala, Senhor, o que tu tens para mim? É o meu tempo? Não, não é o meu tempo ainda de viver isso que eu quero tanto. Mas eu vou descansar no Senhor e vou entender que fulano tá vivendo isso agora, eu vou viver depois, mas não significa que eu tô atrasado. O viver depois do fulano não significa que você tá atrasado, significa simplesmente que você não está seguindo o roteiro que você planejou para sua vida, mas você está vivendo o roteiro que o próprio Pai, Deus e Criador traçou para sua vida quando você ainda estava sendo gerado no ventre materno. Então que você possa descansar nessa verdade. Eu sei, né? Até fala para essa geração, pra gente que é um pouco mais velha já é difícil, imagine para essa geração mais nova. Não ficar ansioso e confiar o seu futuro a Deus. Mas a verdade é que realmente não existe outro caminho. Porque o apressar-se, o ficar, eu quero, não faz com que as coisas aconteçam. Só nos adoece emocionalmente. Só nos afasta de Deus porque a gente começa a não confiar mais nele como nós deveríamos. Né? Mas quando eu escolho confiar e falo, Senhor, tira essa ansiedade do meu coração, me ensina a confiar em Ti, me ensina a confiar nos Teus planos. Ele vem traz calmaria para nossa alma, com aquela certeza, com aquela convicção de que nós não estamos atrasados, mas que nós estamos vivendo cada coisa na nossa vida no devido tempo determinado por Deus. Não existe nada atrasado. Nenhuma promessa se atrasa, nenhum plano de Deus na nossa vida se atrasa, nenhuma bênção, nenhuma vitória, tudo acontece no seu tempo perfeito. E quando acontece, a gente olha para trás e fala, uau, ainda bem que eu não vivi aquilo na hora que eu queria, porque se eu tivesse vivido eu tinha jogado fora, porque eu realmente não estava pronta, não estava preparada para viver. Eu quero deixar como meditação para o seu coração Jeremias 29:11, que diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Confia no Senhor, confia no tempo perfeito dele, deixa ele te lapidar no processo de espera, que não é fácil, e confia que no momento certo as coisas irão acontecer e destravar na sua vida, quando você menos esperar, quando você menos imaginar, e vai ser infinitamente maior e melhor do que você sempre pensou, idealizou ou sonhou. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e vamos continuar aqui trilhando essa jornada juntos com Deus, nos aprofundando na sua palavra, tendo uma fé fortalecida no Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.